Bem-vindos a mais um Prepare as Crianças para o Futuro. E no episódio de hoje nós vamos descobrir por que é importante você suportar aquela birra, sabe? Aquele chilique que a criança dá no shopping. Você vai descobrir comigo por que é importante você não reagir nesse momento com "em casa a gente conversa" ou suportar até aquele limite de que tá bom, leva pra casa, fique comigo. E no episódio de hoje você vai descobrir por que é importante impor o limite e sustentar o limite para a criança. Como assim? Ouvir lamúrias, ensinar afeto sai mais em conta. Choros e protestos sem praquejar. Aguentar heroicamente aqueles faniquitos no shopping e escândalos no supermercado sem ceder às exigências nem apelar aos beliscões. Tá começando a entender? Nem mesmo ameaçar enjaulá-los quando brigam com seus irmãozinhos, dizer não e suportar sua ira barulhenta sem tentar amenizá-la, apoiá-los nas dificuldades sem dar um empurrãozinho sutil que alivia o desafio, dar colo em vez de castigo, apesar das traquinagens. Vejam só se não soa como um missionário. Um missionário do amor. É um sacrifício assumir atitude assim, não parece? Muito mais complicado do que ir na toada que todo mundo vai. Não é muito mais difícil? Ao contrário, é mais simples se aplicar em cada etapa do desenvolvimento das crianças o seu tempo do que encarar depois um acúmulo de sentimentos mal processados e experiências inclusas. Vamos pensar aqui. A forma como você reage à imposição do limite com a criança é a forma que você está pagando. Vamos pensar que a criança está lá fazendo aquela birra danada no shopping. E você vai lá e negocia com a criança para ela parar a birra. Você está fazendo o quê? Você não está dando limite para aquela criança. Você está apenas protelando a reação daquela criança frente à imposição de um limite. Mais tarde, lá na frente, quando essa criança se tornar um adulto e se deparar com um novo limite, o que é que vai acontecer? Ela vai agir igualzinho àquela criança. Só que não vai ter o papai e a mamãe para poder negociar com ela. Ela vai fazer birra. E vai fazer birra feia. Vejam só. Fazendo umas contas, então sai mais em conta pagar à vista. A comparação é meio grosseira, mas inevitável. É quando os erros e atrasos pesam no bolso que muitos pais percebem um mau negócio que eles fizeram. Em todos os sentidos. Ao optar por uma educação meia-boca, no estilo cartão de crédito parcelado e na base das conveniências, os juros do cartão vai arrebentar com a conta no final. Escuta o que eu estou te dizendo. Há quem não suporte admitir o prejuízo. Há quem encare as dificuldades potencializadas como coisas do século XXI, quando a percepção do mundo é outra, blá, blá, blá. Afinal, arranjar justificativas é uma característica marcante do homem civilizado. Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Ele está alfinetando a gente. Por quê? Para tudo, o ser humano hoje em dia tem uma justificativa. E ela tem que ser aceita. É igual opinião. Vejam lá. Mas é bom lembrar, ainda não inventaram um jeito de promover o amadurecimento infantil, senão transformando seus impulsos em sentimentos e atitudes compatíveis com a vida regulada por leis, direitos, deveres e respeitos mútuos. Esta noção já era clara na Grécia no século IV a.C., para não ir muito longe. E de lá para cá, a estrutura psíquica humana não mudou a ponto de levar a qualquer revolução decretável pela era digital. Continuamos iguais aos seres humanos de 4 anos antes de Cristo. Não mudamos em nada a nossa estrutura psíquica humana. Desenvolver a capacidade afetiva dos pequenos é uma árdua tarefa que os adultos assumem há inúmeras gerações.
com maior ou menor sucesso. Não há como liberar os pais desta função ou abrandá-la numa espécie de paternidade light. Porque não se trata de receita de psicólogo nem frescura de professor. É imposição natural expressa num conhecimento milenar, apenas obscurecido por conceitos esquisitos que seguem interesses econômicos mercadológicos. Prestem atenção o que o marketing e o que a propaganda estão fazendo na vida de vocês. Aprender a respeitar os filhos, dar espaço às suas tentativas e descobertas, acatar seus sentimentos feios, confortá-los sem julgamentos ou melodrama em suas angústias, dar-lhes uma rotina clara para que se sintam cuidados e protegidos, tudo isso faz parte do amplo processo em que se forma uma sociedade ativa e solidária para o futuro. Lembram que estamos falando de prepare as crianças para o futuro? Nada tem, aliás, de volta ao passado. É um caminho dado pela sabedoria essencial da humanidade, onde se adicionam as descobertas mais consistentes dos estudos sobre o ser humano. Pintar tudo isso como ideal, inatingível e ceder à inércia do senso comum é apenas adiar o esforço, acumulando prestações com juros e vai sair caro no final da vida. Nesta opção, há muito da clássica resistência à mudança. De qualquer forma, optar por um liberalismo mix, com um pouco de tudo, sem ser radical nos limites e moderando nos tabefes, etc., não significa estar mais perto de uma educação afetiva eficaz. Não é assim que se aprende o afeto, meus lindos. Não existe meio limite, nem limite leve, nem qualquer outra coisa que não seja o limite absoluto, baseado numa lei maior do que os próprios pais. A lei da vida, da segurança das crianças, da sua saúde física e da construção de sua capacidade de se importar com o mundo. Enfim, não existe limite que não provoque frustração, angústia, raiva e uma infinidade de sensações que terão de ferver muito para se fundir num sentimento mais refinado por tudo e todos, que é, então, o afeto. Quem diz, não vamos à festa, e no finzinho cede uma explicação, por mais murmurada que seja, simplesmente quebra o limite. Ah, eu só expliquei porque ele anda doentinho, enquanto disse não, ele ficou ainda mais tristinho. Justifica aquela mãe, ela até fez com uma boa intenção. Porém, todavia, entretanto, não é? Triste apelo à consolação anestésica intelectual. Melhor seria suportar a angústia do filho e testemunhar, nos momentos seguintes, como a frustração se transforma rapidamente em força criativa, em estabilidade emocional, fluidez, leveza, empatia e milagre. Ponto. Esse é o resultado que os pais estão aguardando. Até um bom humor redobrado, ainda que nada disso sejam quesitos a se cobrar. Percebem que, impondo o limite, o resultado que você almeja, você irá alcançá-lo? E tentando amenizar, tentando remediar o limite, você não vai chegar onde você está querendo. Não é dessa forma que nós vamos ensinar as crianças a conviverem nesse mundo, a viverem nesse mundo, a suportarem esse mundo, a saberem lidar com a raiva que elas sentem, com o medo que elas sentem, com a culpa que elas sentem. É podendo vivenciar isso na infância. A propósito, essa é uma das grandes recompensas a quem sustenta os limites. Com todo o barulho e desconforto que eles causam, não é uma aposta no futuro apenas, mas uma trajetória em que se equilibram esforços e conquistas, e o prazer é mais frequente. Cresce daí a habilidade de interagir consistentemente na adversidade, de produzir ideias e coisas em meio à complexidade do universo real. No fim das contas, é o mais simples e confortável cuidar das crianças com empenho que elas requerem na fase em que estão. Não paga parcelado, paga à vista, resolve ali.
sai mais barato do que cuidar depois e será tanto mais simples se os pais deixarem de se intrometer onde não precisam e não devem. Se a menininha pode chorar suficientemente sua dificuldade de escrever bonitinho, sem que a mãe a socorra prontamente, avisando que a matriculará no curso de caligrafia, se o menino puder reclamar quanto tem medo de pular na piscina, livre do paizão que exige coragem e providência imediatamente, uma escola de natação, quando as crianças podem sentir o que precisam sentir, apenas com a presença compreensiva dos adultos, encaminham-se mais facilmente, sozinhas, pela trilha do crescimento, atrapalhadas pela ajuda dos grandes, impedidas de exercitar seu direito inalienável à frustração e à angústia, talvez tenham medo de receber mais e mais ajudas porque acabam entrando por uma vereda estranha que não a usa. No seu próprio caminho, os pequenos sabem por onde ir e pedem o que precisam. Basta ouvi-los sem complicações. Basta estar presente. É isso que a criança pede nesse momento. Esteja presente para que a criança saiba que aquela raiva que ela está sentindo não vai destruir nada. Ela pode sentir a raiva sem que isso destrua o seu mundo externo. O papai e a mamãe continuam ali. O vínculo continua presente. A mamãe não ficou triste porque ela sentiu raiva. O papai não pôs ela de castigo porque ela ficou com raiva. Eles só ficaram ali. É isso que a criança precisa. Para que mais tarde, quando ela venha sentir a raiva novamente, ela saiba lidar com aquilo. Porque ela já lidou com aquela frustração no passado e aquela reminiscência ficou no seu aparelho de pensar de como lidar com aquela dor. Se você gostou desse vídeo, lembra de curtir ele, aproveita para compartilhar com quem você ama e se você também não é inscrito nesse canal, inscreva-se agora e ative os sininhos para receber as notificações. Uau, Rafael, quanta coisa para fazer! É simples, tá tudo ali embaixo na mesma barra. Você curte, você compartilha com quem você ama, volta no YouTube de novo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. Aguardo você no próximo Prepare as Crianças para o Futuro.